Saudações, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um espaço Despertar Debate. Hoje é terça-feira, como tem sido habitual, a esta hora entramos em sua casa para levar até si temas que serão discutidos aqui com este vasto painel, mas também temas que merecem atenção aqui do lado de casa. Falo sim do caro telespectador, assim também como do nosso internauta que de certeza está ligado a nós a esta altura. Hoje, como primeiro tema, vamos olhar para a questão dos profissionais a partir do dia 1 de junho. Este é o primeiro tema que vai merecer aqui a atenção. E de seguida vamos olhar para estas 250 famílias vítimas do desabamento da lixeira de Ulene, que até então continuam a viver em casas de aluguer, porque o governo ainda não disponibilizou as casas, neste caso, que foram prometidas. E por último, vamos olhar para este ponto que tem que ver com o orçamento eleitoral, onde os partidos políticos da oposição, com assentos no Parlamento, propõem aos órgãos eleitorais, falo sim da Comissão Nacional de Eleições, assim como o STAI, para a prorrogação do orçamento eleitoral devido às irregularidades que vêm sendo anunciadas desde o início deste processo eleitoral até então. São esses temas que serão debatidos aqui hoje com com este vasto painel. E, como tem sido habitual, vou já cumprimentar aqui os meus convidados. Começo por ti, Luís Tringalo, boa tarde, bem-vindo. É mais uma terça-feira e também oportuno para deixar ficar o seu ponto prévio para hoje. Boa tarde. Cumprimentar aqui os colegas de painel, cumprimentar os telespectadores em casa, cumprimentar também os nossos internautas espalhados pelo país e pelo mundo. Bom, o ponto prévio é o de sempre, né? Que estamos num período em que o debate ronda à volta do registramento eleitoral. É óbvio que vamos tratar este assunto em outro fórum, mas permita-me que eu realizo que ainda prevalecem os problemas graves neste processo de orçamento eleitoral. Problemas propositados, porque está tudo à vista de que o gestor está a mando de alguém que não sabemos quem é. Calhar a Comissão Nacional de Eleições e o STAI poderão vir à tona para nos esclarecer, de fato, que essa desorganização à volta deste processo, quem é que lhes manda para fazer isso? Porque até hoje dei voltas em alguns postos de recenseamento no distrito de Marraquém, foi vendo que ainda prevalecem os meus problemas. Há listas que estão a receber, há situações de mobile que não estão a funcionar, há situações de mobile que não estão a imprimir. É um leque de problemas sobre este processo. E não vamos calar enquanto quem de direito tem que resolver este assunto. Por isso que eu trago isto como ponto prévio para exortar mais uma vez a Comissão Nacional de Eleições, ao Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, para que tome decisões corretas, porque este assunto mais tarde poderá trazer uma conflitualidade que não é aquilo que nós almejamos como um Estado. Queremos que o Estado seja de todos. Existe um concurso que seja concurso por igual. Não podemos ter privilegiados e detrimento dos outros. Todos os atores devem ter a mesma linha e o mesmo início e o mesmo termo neste concurso. Não pode haver alguns atores já adiantados, porque isto vai ferir, de fato, os outros no futuro. Pedimos, de fato, para que quem é de ordem tome a decisão correta. Obrigado. Muito obrigado, Luís Tringalo. Samsudina, é consigo agora. Boa tarde, tem mais uma terça-feira e também pode deixar ficar o seu ponto prévio para hoje. Exatamente. Muito boa tarde. Na primeira instância, cumprimentar os colegas, cumprimentar assim o nosso moderador, também aproveitar o momento para saudar a todos os telespectadores e agradecer a Deus pela vida que tem nos dado e pela força que tem também nos proporcionado para estarmos hoje a debater aquilo que são assuntos candentes da nossa sociedade. Ainda que aquilo que é o meu ponto prévio, está relacionado com o custo de vida e também com a volta do FMI e aquilo que é o desenrolar do cenário político em Moçambique. Podemos observar que a volta do FMI, ou tem sido prático o trabalho do FMI, sempre vem com algumas indicações por se fazer dentro daquilo que é
é um Estado, e também já foi provado com diversas teorias relacionadas ao desenvolvimento, que há certos modelos de desenvolvimento que não chegaram de funcionar no continente africano, em especial em Moçambique. Estamos a falar das imposições que vêm sendo colocadas pelo FMI e também a falha daquilo que é a própria gestão do Estado, porque estamos a tratar aqui de um financiamento quer dizer, do dinheiro que é dado de uma forma direta para um certo grupo e que a sua implementação tem sido muito deficitária, se formos a observar com toda a clareza. Mas o que incomoda agora a sociedade é a questão desta reforma compulsiva que foi aqui indicada, que aos 60 anos terá que haver a reforma, mas temos a situação do ponto de vista acadêmica, que, onde eu acho que do ponto de vista normativo, ou aquilo que deveria ser a academia, não deveria ser assolada por este fator. Estamos a falar de cerca ou mais de 400 docentes universitários com grau de professor doutores, que na entrada em vigor de todas essas políticas serão obrigados a ir à reforma, numa altura em que ainda há déficit, ainda encontramos professores licenciados a darem aulas nas universidades de renome. Estamos a falar da própria Universidade de Mondlane, ainda podemos encontrar licenciados a darem aula, mas é nesta altura aqui querem ir quer dizer, tirar aquela massa pensante que para mim tem sido muito importante para aquilo que é o desenvolvimento quer dizer, da academia em Moçambique. E aquilo que é o custo de vida é a situação que estamos a verificar nos últimos dias, devido à falta mesmo de políticas claras para com a gestão do Estado. Então isso tem pesado para o cidadão comum dentro da nossa sociedade moçambicana. O custo de vida que vai subir são crianças que vão crescer malnutridas. Isso é muito mal para uma nação, para um Estado que pretendemos construir daqui para mais adiante. Muito obrigado, Samsudin. Sigo com o ilustre Camilo. Boa tarde, bem-vindo ao Despertar Debate. E oportuno também para deixar ficar o seu ponto prévio. Muito boa tarde, obrigado. Boa tarde, colegas de painel. Boa tarde, caros telespectadores que nos acompanham de várias formas. Sou estreante neste quadro. Espero que consiga atingir aquilo que é a expectativa do próprio programa. Eu, como ponto prévio, também ia exortar a questão efetiva que nós estamos, este processo que nós estamos a acompanhar, que é o processo eleitoral, processo de recenseamento eleitoral. Eu convidava as instituições de tutela, o STAI e o CNN, para comunicarem mais em relação a esta questão destas anomalias que se vêm verificando ao longo deste processo e que vão manchar, ou já estão a manchar de certa forma, este processo, porque o lema do próprio STAI é a transparência, são as eleições justas, livres e transparentes, e nós temos que pautar por esta transparência, e só comunicando vamos pautar pela esta transparência. E também exortar a todos os cidadãos que sejamos mais vigilantes em relação digamos, a oportunistas que se fazem passar por aquilo que é de autoridade do próprio STAI, do CNN. Só eles é que têm a autonomia de exigir o que quer que seja deste processo. Não há mais nenhum outro órgão que tem autonomia de exigir, seja cartão de eleitor, seja os dados que vêm no cartão de eleitor, salvo algum comunicado destas instituições. Então, aqueles que se fazem passar por intervenientes ou atores deste processo sem nenhum mandato, temos que denunciar, levamos a esquadra. Também exortar aqueles que alegam que não há segurança para este material, digamos, de recenseamento e levam para casa de A, B ou C. Se não há segurança no sítio onde estão, vamos levar para a esquadra. Acredito que, independentemente de tudo e como funcionam as nossas esquadras, é o sítio onde todo cidadão, quando tem algum problema, vai lá cair. Então, eu acho que o melhor local para assegurar este material
é mesmo nas quadras junto aos bairros onde está a decorrer este processo. Então são estes pontos, estas exortações que eu faço, principalmente a toda a comunidade moçambicana, que seja mais vigilante, mais, digamos, tem que ser mais ativa neste processo para que nós não tenhamos estes questionamentos todos que vêm desde o início do programa. E também o STA e a CNE devem comunicar mais. Cada problema, cada anomalia, cada situação, eles devem responder, porque eu acho que estamos diante de condições de comunicação para que consigamos responder adequadamente a tudo o que acontece a nível nacional. Obrigado, Lúcio Camilo. Sigo consigo, deputado Muxanga. Boa tarde. É mais uma terça-feira e oportuno também para deixar ficar o ponto prévio para hoje. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde àqueles que nos assistem. Boa tarde ao povo moçambicano. Primeiro, agradecer a Deus pela proteção em vida. Apresentar sentimentos de pesar àqueles que choram pela partida precoce de seus entes queridos. A colega Martinha Benfica, deputada da Assembleia da República, que perdeu seu filho na ilha de Moçambique. Ao colega Jimo, atualmente na STV, que é técnico lá, que perdeu seu pai, que acredito que perdeu na madrugada de ontem o seu pai no Hospital Central de Maputo. Ao nosso amigo Tony, lá do outro lado do Atlântico, em Angola, que perdeu também seu irmão atropelado na madrugada de hoje. E há muitas tantas outras famílias, como é o caso da família do velho Manguaiane, que perdeu a sua irmã lá para Matolario, e muitas tantas outras. As minhas questões prévias são duas. São duas sentenças dos tribunais. A primeira sentença é o julgamento dos jovens que tinham roubado o mobile. Foram julgados e um foi condenado a 2 meses de prisão, pena suspensa, e uma multa de 1 mês de 90 meticais por dia. Eu, quando recebi isto, estou a tentar partilhar com os juízes do Tribunal Supremo para tentar perceber qual é o ressentimento deles. Alguém entende, sai da casa dele, vai perturbar o processo eleitoral, e nós estamos a dizer que aqueles que praticam infrações eleitorais devem ser punidos exemplarmente. E o juiz do Tribunal Judicial de Xamanculo vai punir a pessoa com 2 meses de prisão, pena suspensa. Eu acho que não há nada que nós devemos confiar dos tribunais. É mesmo motivo para apelar ao povo, para o povo começar a fazer justiça. Porque de tribunais e procuradoria não há de haver absolutamente nada. Pela informação que eu tenho, não houve nenhuma reclamação até do procurador sobre a pena aplicada. Para dizer que aqueles que roubam mobiles, magistrados e procuradores são farinha do mesmo saco. Eles sabem o que combinaram sobre o processo eleitoral. Portanto, só o povo é que pode salvar o processo. A segunda questão está ligada ao Tribunal Judicial de Campo, que deu provimento a uma providência cautelar de um cidadão que entende que há um cidadão que fala mal dele. Aquele cidadão que eu não quero falar o nome dele, que está a disputar uma mulher, que já falamos sempre dela. Então o outro, que arrancou a mulher do outro, intentou uma providência cautelar contra o dono da esposa arrancada. E essa providência cautelar foi dado provimento, onde o cidadão cuja mulher foi arrancada é proibido de ligar para aquele senhor ou para pessoas com relação com aquele senhor. Só que essa senhora deixa um filho em casa do antigo marido. Agora eu não sei como é que vai gerir esta situação do filho que ficou com o antigo marido e a mãe que está com o novo marido que arrancou. E depois, esta é a primeira. Não pode ligar porque está a perturbar o sossego deles. Segunda questão é que ele tem de ser intimado a não passar a mais ou menos 500 metros do local onde ele vive. Ora,
o senhor arrancador de mulheres dos outros é dirigente de uma instituição pública, onde todos nós temos que frequentar. Essa instituição está próximo de uma avenida muito vulgar, que é Patrício Lumumba. Então, este cidadão está proibido de passar da avenida Patrício Lumumba. Segundo, a casa do cidadão visado está na Estrada Nacional número 2, aquela estrada que vai na Marcha, a menos de 150 metros da estrada que dá acesso a Boane, Matola Rio, Oficial Provincial de Maputo e Multihotel. Então, a questão é, este juiz que dá provimento a uma providência cautelar que proíba a liberdade da circulação na República de Moçambique, estará mesmo a agir consciente de que está a fazer justiça ou alguma coisa contrária? Eu acho que a liberdade de circulação é um dos grandes direitos individuais pelos quais a Câmara morou no mato para os defender. A liberdade de reunião, de circulação religiosa, e de participar em partidos políticos, de votar e ser votado, são liberdades muito fundamentais que este juiz do Tribunal Judicial de Campo está a retirar a um determinado cidadão por causa de uma providência cautelar não especificada. Portanto, se a expensão judicial está a ouvir, eu gostaria que fossem pegar esse processo e nos dissessem quais são os passos que devem ser feitos com este tipo de juízes que se comportam desta maneira. Muito obrigado, deputado Muxanga. É momento sim de seguirmos com o nosso primeiro tema. Vamos ligar para a questão dos profissionais de saúde que ameaçam paralisar atividades a partir do próximo dia 1 de junho. Luís Camilo, começo por ti. Até então, não estão felizes. Olhando mesmo para desde o início, que foi a implantação da tabela salarial única, a função pública não de forma específica ameaçam mais uma vez paralisar atividades por causa desta infelicidade que vem acompanhando desde da tabela salarial única. Bom, eu acho que isto é uma situação grave. Apesar de nós já estamos a viver estes momentos de uma greve silenciosa em todas as unidades hospitalares, nós vemos acompanhando ao longo dos últimos tempos, através de fontes não muito oficiais, que são as redes sociais, em que há uma passividade destes técnicos de saúde em relação ao atendimento de quem está a padecer de alguma coisa. Agora, foi anunciada a greve para dia 1. As conversações todas que o sindicato ou os técnicos de saúde vêm tendo com o governo não vêm à tona. Nós estamos aqui no campo da especulação, sabemos que é melhor qualidade de vida para todos, que é legítimo, né? Que as pessoas reivindiquem a melhor qualidade de vida para eles, mas nós também devíamos ter conhecimento dos detalhes deste processo. E não temos a maior parte do conhecimento destes detalhes. Eu acho que também o Ministério da Saúde deve fazer uma intervenção, apesar de já ser tardia, porque este processo destas negociações já se vem arrastando há muito tempo. Agora que foi anunciada uma greve, digamos que seja mesmo para paralisar aquilo que são as atividades destes técnicos de saúde, eu acho que o Ministério da Saúde, na pessoa do ministro, devia intervir e tentar encontrar um meio termo para que isto não venha a acontecer. Porque, primeiro, as nossas unidades hospitalares já têm as deficiências que nós já conhecemos. Imagina agora sem aqueles que faziam o esforço sobrenatural para manter a atividade laboral dentro destas unidades hospitalares, sejam postos de saúde, sejam hospitais gerais. Sem eles, o que é que vai ser do povo? Aquele que não tem condições de ir para uma clínica privada. Então eu acho que tem que haver uma intervenção urgente do Ministério da Saúde para tentar ver se minimizamos esta questão para que não crie um caos a nível nacional. Sigo
Este anúncio não está a culminar talvez com estas situações que a gente vem assistindo de morosidade no atendimento, mau atendimento por parte dos profissionais de saúde nos centros de saúde, ou melhor, em todas as unidades hospitalares do país. Bom, permita-me que primeiro ouvir o colega do painel aqui, o membro, penso eu que é membro do Partido Frelimo, que é o partido que governa este país, a trazer um apelo, quando é este partido que deve estar a resolver o problema desta situação. Eu quero dizer que continue assim como um comentador, porque nas reuniões também do partido é preciso levar essas mensagens para que o partido tome decisões corretas. Nós estamos habituados a ver indivíduos que vêm à televisão para lamber o chefe, mas quando temos um colega que está a dizer as coisas com coerência, começou no seu ponto prévio, quando falou da questão de registramento eleitoral, apelando que temos que ser todos vigilantes. Eu penso que é importante, quando se fala de um membro do Partido Frelimo, é o primeiro que eu estou a ouvir a dizer que temos que ser vigilantes, porque os outros limitam-se no silêncio. Parabéns. Agora, indo à pergunta que me coloca, é preciso lembrar que este país é que nós tivemos, depois da independência, pessoas que se entregaram para o país, que não dependiam muito até de condições de vida, não dependiam muito até dos salários, mas deram a sua história e fizeram o país como está hoje. E neste contexto, se olharmos o contexto atual daquilo que está a acontecer dentro desta camada social dos nossos agentes de saúde pública, há de perceber que foi se esquecendo um pormenor. O primeiro ponto que se reclama é a expectativa que esses agentes tiveram. Este governo deu uma expectativa. Quando se dá a expectativa a alguém, fica ansioso, está à espera de receber. E quando não chega o que lhe foi prometido, é um problema. Quando começou o processo da tabela única salarial, houve muita expectativa no setor público, em que todas as pessoas que estavam funcionários públicos começaram a ter consciência, até houve pessoas precipitadas que foram pedir empréstimo nos bancos, etc, etc, que tinham essa expectativa de que isto chama-se subida salarial, que obviamente podia ter em conta esta percepção de que daqui a 2, 3 meses, ou depois da aprovação desta tabela única salarial, vamos ter dinheiro, ou vamos mudar as nossas vidas. Mas isso desmoronou-se porque não aconteceu. O outro ponto interessante neste processo é a questão das condições de trabalho. Veja que as cartas que esses agentes remeteram ao governo e outras instituições falam de problemas psíquicos, problemas físicos, quer dizer, vários problemas que afetam esta camada. Tem a ver muito mais com o problema espiritual, que eu estava a falar agora de expectativa. Quando não tens condições de trabalho e no final do mês também o seu salário não corresponde àquilo que é a sua qualidade, é complicado. São pessoas que lidam com coisas sensíveis, estamos a falar de vida humana, e vão assistindo um problema sério daquelas doenças até enfermas que nós assistimos nos hospitais, onde assistimos falta até de máscara, falta de luva. Esta pessoa vai trabalhar e no final do mês não ganha aquilo que era esperado. É óbvio que esta camada social tem essa prerrogativa de aparecer ao público e tentar, porque uma coisa é meter um documento ao Estado, ao governo, ou ao Ministério de Tutela, e ter uma resposta. Este Ministério não está a responder. O governo não está a dar uma resposta coerente ou uma resposta clara a esses agentes. Por essa via, há outros termos. Quando eu lhe empresto dinheiro e eu venho cobrando e você não me devolve o meu dinheiro, ou vou buscar aqueles que têm poder para cobrar, ou eu mesmo, você não atende água, e mesmo bagulho está naquela malha minha. Estás a perceber? Porque é por essa via que esses agentes publicamente anunciam que vão fazer a greve. Mas essa greve já vem puxando. É aquela greve de descontentamento, greve silenciosa, que nós já assistimos de como nós somos atendidos nos hospitais. E, obviamente, culmina nesta história de socos já agora, porque já é tentar balancear se vale a pena nós ficarmos em casa ou vale a pena o governo nos responder. É preciso dar esse input. Então, cabe, de fato, ao governo sentar com esta camada e ser palpável aquilo que precisamos. Estamos a falar de uma camada que é extremamente importante para a vida humana
porque nós todos dependemos dessas pessoas para a nossa sobrevivência. Muito bem, Samsudine, dando continuidade, sigo mesmo contigo. Este anúncio por parte desta classe foi depois de várias inquietações que foram submetidas ao gabinete do primeiro-ministro, mas também ao gabinete do ministro da Saúde, mas até então a resposta não é palpável, não é satisfatória para esta classe. Até que ponto isso pode se tornar um perigo para aquilo que é o atendimento geral, porque esta paralisação, segundo o anúncio, será para todos os setores de saúde. E o anúncio que a greve inicia no dia 1 de junho é apenas um comunicado formal, mas para qualquer cidadão moçambicano que tem frequentado as instituições de saúde a nível nacional tem verificado que já existe uma greve silenciosa por parte não só dos próprios médicos, mas a toda a camada que tem estado ali para atender a sociedade. Eu poderia aqui alinhar com os dois pontos que foram levantados pelos meus colegas. O primeiro levantou a questão da comunicação entre o ministro da Saúde e a própria classe dos médicos. E o colega Ngala aqui levantou a questão ligada com aquilo que foi a expectativa que havia sido dado pelo governo. Nós sabemos no anúncio, no momento do anúncio daqueles salários que assistimos no ano de 2022, depois que não foi sendo concretizado dentro quer dizer, na própria já na realidade. Então, isso aí criou uma frustração dentro quer dizer, da classe dos médicos. E também observamos que alguns setores, como o caso dos magistrados, eles tiveram aquele atendimento por parte de quem quer dizer, responde por este processo. Mas tivemos lá o ministro da Saúde que não quis atender a situação dos médicos, que é a sua a responsabilidade. Mas também podemos alinhar com aquela circunstância em o momento em que o Estado moçambicano hoje em dia se encontra. Nós sabemos, já tivemos situações bem difíceis que as dias de hoje, mas como na altura havia a questão de patriotismo e também havia aquela situação em que não havia assim muito desequilíbrio do ponto de vista da sociedade, o governo e a sociedade. E também, na altura, trabalhava-se para o bem dos cidadãos. Vou falar neste caso dos governantes. Havia motivação do ponto de vista da ideologia, do ponto de vista daquilo que era a maneira do funcionamento do próprio governo. Mas estamos numa situação em que hoje em dia nós encontramos em que os governantes estão a ter uma situação bem feliz do ponto de vista dos seus remunerados, mas vamos olhar para aquilo que são as outras classes que atendem aquilo que é a prioridade dentro, quer dizer, dentro do Estado, estão sendo marginalizados. Estamos a falar da saúde, que é uma área muito importante dentro da sociedade. Eu tenho vindo aqui a afirmar que nós não podemos brincar com a área da saúde, porque estaremos aqui a comprometer aquilo que é o futuro de Moçambique. Estamos a falar da saúde, estamos a falar da vida humana, que é um direito, mas há quem não quer atender esses problemas, há quem não quer ouvir a voz dos médicos, mas isso parte mesmo do próprio ministro da Saúde. Esta é a questão da comunicação que o colega aqui referia e vai colidir com aquilo que foram as expectativas que foram dadas ao longo do ano 2022 e não foi sendo concretizado. Muito bem, deputado Muchanga, é consigo agora. Será mesmo que é uma vista grossa por parte da Direção Nacional de Saúde, por parte do primeiro-ministro, mas também por parte do Dr. Armindo Tiago, para esta classe que há muito clama e até então não tem resposta? Tem graça que no dia que a carta entra na Assembleia da República, nós estávamos a discutir com o Ministro de Saúde. O Ministro de Saúde a fazer aquela palhaçada dele, de se calhar confundir a tribuna da Assembleia com o palco do Gilberto Mendes lá no Gungu. Desculpa a expressão, Gilberto. Só estou a considerar que o seu teatro é um dos teatros educativos. O que está a acontecer efetivamente
é que o assunto já passou à alçada do ministro. O assunto está na alçada do primeiro-ministro e do presidente da República e da Assembleia da República. Na Assembleia da República nós colocamos as questões com muita coerência e persistência. Lamentavelmente o ministro andou a fazer as ladainhas, que na tarde daquele mesmo dia que ele estava a desmentir a verdade, a carta estava a entrar para dizer que os profissionais de saúde estavam atentos às questões que nós estávamos a colocar ao ministro. Historicamente, a questão dos profissionais, aquele grupo de profissionais, não são todos os enfermeiros que estão naquele grupo, nem são todos os médicos que estão naquele grupo. Os médicos filiados na Associação Médica não estão naquele grupo. Os médicos, os da Associação, da Ordem dos Enfermeiros também não estão naquele grupo. Então, nós temos um grupo de vários técnicos superiores na saúde, nomeadamente os técnicos de raio-x, os técnicos de laboratório. Temos, na casa mortuária, por exemplo, neste preciso momento, aqueles técnicos de anatomia patológica já não são formados, eles usam serventes para abrirem os corpos das pessoas. Quem abre o corpo não é o médico, o corpo do cadáver. O médico abre o corpo de quem está vivo. Então, eles usam os serventes. E esses serventes não recebem por esse trabalho. E não é trabalho deles. Porque o trabalho de servente é carregar cadáver de um lado para o outro, lavar o cadáver e fazer outra coisa. É obrigado a fazer uma coisa técnica. E também quem fecha o corpo. Quem esteve atento aos corpos que saem da autópsia consegue ver a forma como o fecho do corpo é feito. Está quase um pouco despachado, porque quem faz não é um técnico especializado. Em alguns corpos até aparenta que estão a cozer sacos mesmo. Saco de ráfia, saco de canjo. Mas aquilo não é por mal. É porque quem está a fazer não foi formado. Então está-se a improvisar uma pessoa qualquer. São os maqueiros, aqueles que carregam doentes, os motoristas de ambulâncias, os serventes, incluindo os cozinheiros, quer dizer, aquela massa pequena, mas alguns que são adultos, as parteiras, porque as parteiras também não são tidas como enfermeiros, os dentistas também não são tidos como médicos. Quer dizer, há uma coisa ali dentro da organização do próprio sistema de saúde que não permite que as pessoas, por exemplo, se afiliem como enfermeiro porque não são enfermeiros. Não podem ser médicos, também não são médicos. Quem não fez o instituto de enfermagem não pode ser chamado de enfermeiro. Quem não fez a escola de formação em enfermagem também não pode ser chamado de enfermeiro, ainda que esteja a exercer a enfermagem. Quem não fez a faculdade da medicina também não pode ser chamado de médico. Independentemente deles, por exemplo, nós temos técnicos de cirurgia, técnicos de medicina curativa, técnicos de medicina preventiva, que são a maioria dos funcionários que asseguram o trabalho a nível da base. Então, esses grupos todos estão marginalizados, ninguém quer os ouvir, pior o ministro, esse é inimigo número 1 deles, porque os despreza, porque ele é professor universitário, anda a se chamar muitos nomes. Então, eles querem mostrar ao ministro que eles também têm valor. Só que quando eles fazem essa disputa, aparenta, estamos a trazer aqui aquela disputa de dois elefantes, ou do leão em hipopótamo, o elefante em hipopótamo. O que fica esmagado é o capim. E se estiverem a lutar numa machamba de alguém, é que todas as plantas que estão na machamba ficam esmagadas. Então nós ficaremos esmagados com esta guerra, porque eu não estou a ver nenhum médico a fazer diagnóstico sem técnico de laboratório. Não estou a ver nenhum médico a fazer diagnóstico sem técnico de raio-x. Não estou a ver nenhum médico a fazer diagnóstico sem técnico do TAC. Quer dizer, claramente, aquela parte técnica que auxilia o médico no diagnóstico vai parar. Depois não estou a ver nenhum médico a operar um doente que chega na sala de operações sujo, porque o servente não está lá para o limpar. Então, claramente o hospital vai ficar paralisado em todo o país. É lamentável, por isso eu queria apelar que o presidente da República, na qualidade de chefe do governo, assuma a pasta. Como quem foi eleito e jurou cumprir a Constituição e trata todos como seus patrões, que tenha em mente que esta sociedade de seus patrões
precisa da intervenção dele, ele como gerente. Os patrões precisam da intervenção dele. Ele é o gestor principal das políticas públicas emanadas pelo Estado moçambicano através do governo, de que ele é chefe. Então, eu espero sinceramente que o presidente se dê tempo de reunir com este grupo e tente perceber o que está acontecendo. O historial da confusão deles não começa hoje. Quando houve aquela greve que culminou com a prisão do Dr. Arroz, tentaram, mas como não eram um grupo organizado, não foram aceitos para se juntar à Associação Médica. É preciso recordar que aquela greve foi uma greve dirigida pela Associação Médica, porque a ordem dos médicos, os médicos mais velhos negaram aderir. Então, os jovens fundaram a Associação Médica. É por causa disso que a Associação Médica até hoje é dirigida por jovens, enquanto a ordem dos médicos é dirigida pelos mais velhos. Só que quando a guerra começa a trazer frutos, todos eles se beneficiam. Por isso que há muita solidariedade. Apesar dos mais velhos aparecerem nas salas, sentados ali, a tentarem fazer alguma coisa, vão encorajando e dizer, a luta continua. A luta continua. Estão a fazer diplomacia deles, mas por uma razão muito séria. A situação dos nossos profissionais de saúde está precária. Eu, quando cresci, conheci um senhor chamado Mukavele. Era motorista de ambulância, era motorista da Igreja Nazarena em Tavana. Então foi nacionalizado o carro da Igreja Nazarena com ele próprio, passou para a minha casa. Eu conheci uma casa dele, dentro do hospital rural de minha casa, só porque era condutor de ambulância. Conheci um outro chamado Tanguanyane Mazive, já falecido. Quando eu fraturei a perna em 1977, ele é que me deu os primeiros socorros para me levar ao enfermeiro, para depois o enfermeiro fazer algumas coisinhas. Também o encontramos dentro do hospital, porque residia dentro do hospital. Hoje, nem médico tem direito a casa. Médico da clínica geral não tem direito a casa. Só o especialista é que tem direito a casa. Onde é que estamos a ir? Onde é que estão as casas onde viviam os médicos coloniais? Onde estão as casas onde viviam os médicos internacionalistas, búlgaros, cubanos, ucranianos, que vieram nos socorrer quando os portugueses abandonaram o país? Porque essas casas todas eram patrimônio do Ministério da Saúde. Foram distribuídos pelos altos dirigentes da Frelimo. Estão a arrendar essas casas, estão a ganhar dólares, enquanto o povo está a morrer. Hoje, com patrocínio da China, construiu-se um condomínio de médicos na Matolaria. Tem graça que a ideia do construtor era de que os médicos que trabalham no hospital provincial da Matola iam viver ali. Mas tem graça que mais de metade das pessoas que vivem lá não trabalham no hospital provincial da Matola. E nem trabalham na direção provincial de saúde da província de Maputo. São pessoas que deveriam ter casas aqui no Maputo, que se que os tem esses que arrendam aqui e vivem lá. E acabam criando engarrafamento de manhã quando nós estamos a sair de lá para vir para cá, por causa deles, porque devemos estar a viver cá. Então há uma desorganização muito bem organizada, só para atrapalhar tudo o que é o Sistema Nacional de Saúde na República de Moçambique. Eu recordo-me ter conversado com o Dr. Manguel quando ele acabava de ser indicado. Eu fui lhe saudar e pedi a ele por que ele não podia lutar por um estatuto do profissional de saúde. Porque se nós não tivéssemos estatuto do médico, estatuto do enfermeiro, tivéssemos estatuto do profissional de saúde, nós tínhamos como lutar por esta classe toda. Porque esta classe é uma locomotiva. Se você compra a locomotiva, não compra carruagens, não compra vagões, não vai transportar mercadoria, nem vai transportar passageiro. Então essa locomotiva vai passar a vida a queimar combustível para nada. Portanto, não há médico sem enfermeiro, não há médico sem enfermeiro, não há enfermeiro sem servente, não há servente sem parceiro, assim sucessivamente até chegarmos ao último cidadão que trabalha no Sistema Nacional de Saúde. Até aquele que trabalha na casa mortuária, quem ele conserva os corpos. Porque se as pessoas estivessem a morrer e deixarem lá na enfermaria, ninguém entraria na enfermaria. Então o médico como é que estaria a atender as pessoas? Então, eu penso, mais uma vez, que o Presidente da República, na qualidade de chefe de governo, tem de assumir a dianteira. Muito bem. Ilustre Camilo, concorda com o deputado Muxanga quando chama
a atenção aqui, se calhar, do Presidente da República para intervir de forma urgente para que resolva antes que aproxime o mês em que a classe anuncia que poderá aplicar esta paralisação de atividades? Eu acho que o Presidente da República indicou pessoas para cada área em que ele achou conveniente para a gestão da presidência dele. E essas pessoas é que têm o dever de fazer isto. Não pode haver uma intervenção direta, senão o Presidente assumiria todas as funções ministeriais que existem. O que está a acontecer neste momento, esta passividade do Ministério da Saúde, tem que deixar de existir. Aquele dinamismo que o ministro Tiago mostrou quando do Covid, mostra agora, não custa. Tentou-nos mostrar que estava a funcionar, a página do Ministério da Saúde estava a funcionar, o dinamismo que estava a acontecer nos hospitais, nas tendas, para poder albergar a todos os que estavam a padecer da Covid. Havia uma funcionalidade muito acelerada naquele período. E onde é que ficou agora? Porque toda a gente que está aqui a reivindicar os seus direitos esteve a trabalhar nessa altura do Covid. Estiveram neste dinamismo que o Ministério mostrou, aquela nova face que o Ministério mostrou e que depois do Covid acabou. Não percebo muito bem o porquê que esse dinamismo foi por água abaixo. Não faz sentido em que o colega aqui esteve a dizer, a falar da questão da tabela salarial única. Sim, senhora, houve erros crassos de dar mão à palmatória, porque criou expectativa não só para estes agentes da saúde, todos os profissionais da saúde, mas para toda a cadeia da função pública. Houve uma experimentação, digamos, ao vivo, desta tabela salarial, sem, no entanto, olhar para aquilo que era a dimensão do estrago que esta demonstração ao vivo fosse fazer na cabeça e na vida de cada profissional da função pública. Ilustre Camilo, havendo esta morosidade na resolução destes problemas por parte do próprio Ministério da Saúde, acha que não há espaço mesmo para que o Presidente da República intervenha, uma vez que trata-se de um setor de urgência, vital. Exato, um setor vital. Exato. Vou voltar a reiterar que existe uma cadeia hierárquica para a funcionalidade do setor da saúde. Senão, não estou a falar só do ministro. Temos ministro, temos vice-ministro, temos diretores nacionais. Talvez o colega Camilo não está a fazer o reflexo daquilo que é a pirâmide de gestão do Estado. Nós elegemos um Presidente da República. O povo moçambicano tem a legitimidade de cobrar a uma figura, que é a única figura eleita. E se essa figura não tem as capacidades de buscar pessoas idôneas e sérias, ele tem que assumir certas responsabilidades. Nós estamos a dizer que o Ministro da Saúde é ele que neste momento devia aparecer. Mas este Ministro não está a dar. Houve, de fato, uma situação que nós vimos, a questão da Covid-19, houve desvio de muitos milhões de dólares ou de meticais, e esse dinheiro, até hoje, não foi justificado. Temos uma situação da saúde, da educação. Aqueles escândalos todos, não tivemos uma resposta exaustiva para que neste momento. Quem que tem que assumir isto? O povo não vai cobrar o Tiago, não vai cobrar a Ana Mashlua, vai cobrar o chefe de Estado. Quem que tem que assumir é a pessoa que os colocou ali. Porque são pessoas por indicação, não foram pessoas eleitas. A única figura eleita é o Presidente da República. É esta figura que, quando se trata deste tipo de impasses, ele tem que dar a cara e dizer que os moçambicanos que me elegeram, a decisão correta é esta. E tem que assumir, obviamente. Não temos como. Mas se calhar o Sr. Camilo pode ter andado assim, não muito atento. Quando os médicos ameaçaram entrar em greve, o ministro Tiago andava lá no centro de saúde, na Beira, em Quelimane, a conversar com o sindicato de Maputo, através de parteiras lá, fazer palhaçada lá.
desculpa a expressão, palhaçada. Eu recordo-me que o senhor Tiago, para voltar, ir à reunião, o presidente da República que mandou embora da região centro, e quando ele chegou, apanhou que o ministro Max Tonela já tinha começado a fazer conversações com os médicos. É isso que salvou o país. Daquela vez que os médicos estavam a fazer, recorda, né? Aquela reunião daquele fim de semana. Começou na quinta-feira com o Max Tonela. O senhor Tiago, o presidente da República, perguntou onde é que estava. Na sexta-feira. A ministra da Administração Estatal chegou lá no sábado. Não tugiu nem mugiu. E quem suportou todos os insultos foi o ministro das Finanças. Acabou-se conseguindo evitar que aquela greve efetivamente ganhasse os níveis que devia ter ganho. Agora, senhor Camilo, acho que tem aquele problema de ser Tomás. Olha o colo que sou. Hás de ver um dia 2 de junho quantas pessoas você vai apanhar no hospital. E nessa altura, o presidente Nhoso há de ir lá. Então, no lugar dele ir agora, porque agora pelo menos ainda tem calção, há de ir lá até já sem cueca, nu, por causa daquilo que está acontecendo no hospital. Então, este é o melhor momento do presidente da República chamar a sua consciência e perceber que o ministro que ele colocou não serve para este trabalho. Ele pode valer para outras coisas. De tal sorte que quem vale para a cirurgia pode não valer para a ortopedia. Também quem vale para a ortopedia pode não valer para dente. Assim, cada qual tem a sua especialidade. Essa especialidade de negociar não é do Tiago. Tiago pode ter outras qualidades, menos estas. Porque eu não conheço nenhuma coisa negociada por Tiago que saiu bem. Tudo o que Tiago tentou negociar é pagamento dos fornecedores, foi escopro e martelo. É aquisição de medicamentos, é escopro e martelo. Relação dele com os médicos, seus colegas, escopro e martelo. Enfermeiros, serventes. Quando um ministro chega a ser contestado por serventes, dizerem que este ministro não vale, não atende às nossas questões, a diretora nacional de assistência, não sei se viu a carta, deixa eu ouvir aqui. Eu tenho a carta no meu telemóvel. Há detalhe dos passos que aqueles foram fazendo. Mandaram carta para o primeiro-ministro, o primeiro-ministro não está a agir. Agora mandaram carta para a Assembleia da República. No dia em que nós estamos a questionar, o ministro sobre as atrapalhadas que ele anda a fazer. Ainda você quer mandar esse ministro. O que ele não conseguiu fazer durante todo este ano, vai fazer. Hoje estamos a 15, né? Exato. Estamos a 15. São 16. São 16, faltam 14 dias. O que ele não conseguiu fazer por meses, vai conseguir fazer daqui a 2 semanas. Eu não concordo que o Tiago possa fazer alguma coisa. Eu espero que o presidente da República dê mão à palmatória, vá sentar com as pessoas, ou que mandate o primeiro-ministro. Porque esse primeiro-ministro também não tem poder. É um primeiro-ministro igual a chefe de turma. Então, se o presidente não que mandate, ele não vai fazer nada. Ou que o presidente da Assembleia assuma ônus. Assuma ônus porque a carta nós já recebemos. Deu entrada ali na Secretaria da Assembleia da República. Todos os deputados têm a carta. Apesar de não ter sido distribuída, mas nos telemóveis, a carta está lá. Os profissionais de saúde estão a gritar. Querem socorro. Se alguém de direito não agir, eles vão tomar as decisões que melhor achar. Qual é? Vão abandonar assistência aos moçambicanos. É isso que nós queremos. Exatamente. Bom, eu acho que o tempo ainda está ou já foi Pode intervir de forma. Foi assaltado aqui. Pode. E é um pouco complicado nós estarmos Pode. num debate em que uns deixam outros falar e os outros não deixam. Pode intervir o Luís? Pode Né? sim. Acabar o raciocínio, Tem apesar de já tempo. estar perdido, mas vou tentar recuperar. O que eu estou a tentar dizer aqui, não estou a desvalorizar qualquer posicionamento dos colegas do painel, não é? Estou a tentar deixar aquilo que eu acho que tem que ser feito. E os ilustres aqui sabem que nós, mesmo até em questões domésticas, até esgotarmos aquilo que é o nosso esforço, não é? Nós não temos outro tipo de atuação. Então, o que eu estou a chamar aqui, mais uma vez, é a consciência e a razão e, acima de tudo, aquilo que foi dado ao ministro Tiago para ele emprestar o seu know-how ao serviço público. Então, estou a chamar a ele, a esta razão, para mais uma vez tentar evitar isto que os colegas do painel estão a chamar, se calhar, de um colapso a nível de serviços de saúde.
Então nós não vamos deixar que isto aconteça. Se o ministro Tiago já fez alguma coisa para que este cenário mudasse, venha explicar, não é? Se tem alguma dificuldade, porque, como estão a dizer aqui os colegas, estão a tentar mostrar a inoperância do ministro Tiago. Se o ministro Tiago tem algum constrangimento ou dificuldades de poder gerenciar esta situação, de certeza absoluta que existe um conselho muito grande dentro do Ministério da Saúde. Este país já produziu técnicos, já produziu médicos que até estiveram em situações bem piores do que esta que nós estamos a ter neste momento, e acredito que podem auxiliar ao ministro Tiago para poder sair dessa situação, e até com maior propriedade, porque são pessoas que têm uma ligação direta com estes técnicos de saúde, que não são reconhecidos por uma ou outra organização dentro desta família da saúde. Eu próprio sou vítima disto, eu sou psicólogo clínico e não sou reconhecido pela ordem dos médicos porque não fiz 7 anos. Eu fiz 4 anos, não sou reconhecido. Eu, se for trabalhar para a saúde, sou tratado como um técnico de saúde. E tanto mais que nós estamos a lutar dentro daquilo que é a classe dos psicólogos para tentar ter algum posicionamento dentro desta classe, porque nós tratamos efetivamente também como profissionais de saúde. Então, o ministro Camilo concorda com esta posição dos profissionais de saúde? Quem não chora, não mama, não é? Então, Exato. o que está a acontecer neste momento é gritante a situação. Há pessoas que não têm condições de sair de casa 30 dias. É verídico isso, nós não temos que esconder, tapar o sol com a peneira. Muito bem, E nós temos que tentar resolver a situação, nem que seja dentro daquilo que eles próprios já estão familiarizados, não é? E que não falte. Muito bem, muito bem. Ilustre Ngale, Samsudin, vamos tentar aqui maximizar o nosso tempo, porque está mesmo a correr. Menos de 30 segundos. Os médicos falam de deterioração física, um estado espiritual mau. Até que ponto, talvez... Não são médicos, são técnicos. Os técnicos, superiores muito obrigado, os técnicos superiores de Não saúde. são superiores, são técnicos, Exato. até motoristas. Exato, mas olhando Os agentes de saúde pública, vamos considerar assim. olhando no cômodo geral, fala-se dessa deterioração física, este estado espiritual todo comprometido, e isto compromete também aquilo que é o atendimento. Não seria este momento, talvez, termos uma intervenção, insisto na questão de termos uma intervenção fora daquilo que é o Ministério da Saúde, fora daquilo que é o Diretor Nacional de Saúde, uma intervenção urgente para que não entremos para este ponto que a classe ameaça. Exatamente. Eu acho que poderia começar a dar um parecer em relação a esta situação. Eu acompanho diretamente aquilo que é a explanação aqui do meu colega. Ele olha daquilo que, quer dizer, na visão do ponto de vista de legalidade e também a questão da hierarquia, daquilo que é a construção do próprio governo. Mas aqui, a unanimidade, estamos a assumir que o ministro da Saúde já mostrou fragilidade, já mostrou a falta de condições para poder continuar com aquilo que são os problemas dos profissionais da saúde. E isto tem sendo este setor um setor muito chave dentro de uma sociedade, e olhando para aquilo que já são contornos, e são, quer dizer, é complexo aqui, quer dizer, de fatores que envolvem os próprios médicos. Não só vamos falar da questão relacionada com os próprios salários, com as próprias condições, mas são vários fatores que já exigem aqui a chamada daquele que é o alto magistrado da nação para resolver. Quer dizer, isso é um culminar de um problema que se deixarmos para mais adiante na responsabilidade do ministro,
Moçambique pode já acordar já com problemas graves no setor da saúde. Então, tem que ser acautelado. E estamos numa altura, quer dizer, eu acho que é uma altura muito melhor de avaliação daquilo que são políticas públicas. Se essas políticas públicas foram ou não favoráveis durante a uma governação, isso aí vai nos permitir raciocinar de uma forma melhor para aquilo que nós desejamos para o Moçambique daqui em diante. Muito bem. Ilustre Ngalo? Primeiro é apelar aos agentes da saúde, que os moçambicanos dependem muito deles, e dizer que é verdade, é o momento de tentar fazer, como é que chamamos, daquilo que nós chamamos de retorno. Quando me dá bofetada eu tenho que devolver, mas esta bofetada vai nascendo naquilo que disse o deputado Muxanga, em que dois elefantes a lutar é o capim que vai sofrer. Então é apelar que alguém que foi eleito, chamado Presidente da República, que é ele que formou o governo, deve descer para poder amainar o problema. Porque o governo que ele formou, de acordo com a capacidade que ele desenhou, não está a dar vazão. No caso desse ministro e outros setores que nós conhecemos aqui deste país, é que foram pessoas colocadas pelos chefes de Estado, não estão a dar aquilo que deviam dar como produtividade e produção para poder pôr a legitimidade daquilo que nós pretendemos. Só para fechar, é só lembrar que a maior parte dos agentes, esses, não vivem, por exemplo, vou dar o exemplo do Estado Central. Trabalham no Estado Central, mas não vivem, não tem casas aqui na cidade. Vivem no Gondlosa, vivem não sei aonde. Está a imaginar alguém que sai do Gondlosa numa caixa vulgo My Love? Ele vai ser perturbado naquela tudo vazão, aquele povo lhe apertar até as Áfricas a central. Essa pessoa ainda tem capacidade física e psíquica para trabalhar e no fim de tudo recebe o quê? Não é só isso. Ele tem que chegar àquele calhambeque que termina no Zimpeto. E faz outra ligação num outro calhambeque. Que vai arrebentar com covas também, não sei termina onde. Chega, por exemplo, até Benfica ou se calhar na Junta. Tem que apanhar o carro e levar ao Estado Central. Então, Porque chegam a gastar até 100 meticais por dia. Esses agentes devem ser vistos como pessoas úteis e importantes para a nossa sociedade. Muito bem. Só mesmo para fechar, não tenho aqui o número exato, mas há pouco tempo da sua intervenção no Parlamento, o Ministro da Saúde teria anunciado a reabilitação de alguns hospitais ou centros de saúde, se não estou a erro. Está a mostrar também que está preocupado com o setor da saúde. Eu entendo. Está muito longe, porque falou-se de 32 unidades sanitárias no plano quinquenal do governo. O que está feito em nome do plano quinquenal do governo são cerca de 7 unidades sanitárias. Porque a outra é um arranjo do famoso iniciativa presidencial. E nessa iniciativa presidencial só tem mais 4 unidades sanitárias. Se nós estamos a 1 ano e meio do fim do mandato e nós ainda não chegamos a 10 unidades sanitárias, 1/3 pelo menos, próximo de 1/3, já não estou a ver condições do Presidente da República conseguir concluir com esta ambição dele de criar muitas unidades sanitárias. Independente da justificação que ele possa trazer, a verdade é que há um compromisso que se fez, deve-se fazer tantos hospitais deste nível, e tantos daquele nível, e tantos de outro nível. Portanto, também o papel do Ministro de Saúde não é construir hospitais. Este é o outro erro do nosso governo. Quem tem que criar infraestrutura? O Ministro da Educação não pode vir à Assembleia para falar de construção de salas de aulas. Não pode vir ali para falar de construção de hospitais. Não pode vir a Procuradora para falar da construção das procuradorias. Quem tem que falar disso é o Ministro das Obras Públicas. O Ministro de Equipamento, de Infraestrutura. É esse que tem que falar disso. Na área X fizemos isso, na área X fizemos isso, na área X, porque ela é transversal. Por causa das comissões, da corrupção que estas áreas dão, cada um tem seus construtores. Até o diretor da penitenciária tem um engenheiro para a construção de penitenciária. Está vendo? É pena que não temos um diretor nacional das casas mortuárias. Também teria, se tivéssemos um diretor nacional de cemitério, também teria engenheiro para a construção de cemitério. Então, isso é um país desorganizado. A questão das infraestruturas é responsabilidade do Ministério das Infraestruturas. Infraestrutura é o Ministério das Obras Públicas. O Ministro de Saúde tem que se preocupar pelas políticas setoriais, pela disciplina, aprumo, tratamento,
cuidado com os seus profissionais, cuidado com os doentes, a alimentação dos doentes, porque também faz parte da terapia, e outras situações técnicas ligadas à área, e não andar a construir. Por exemplo, agora, se aparecer uma fatura daquele subfaturou no Hospital Central de Maputo, porque é possível isso? Amanhã apanhar uma subfaturação. Digo, não, o Tiago roubou dinheiro de construção do hospital. Sabe, se você chegar num sítio tipo América dizer que o ministro de Saúde roubou dinheiro de construção do hospital, ficou maluco. Porque não sabem que o ministro de Saúde constrói hospitais. Se dizer agora que o presidente do Tribunal Supremo roubou dinheiro de construção do tribunal, as pessoas ficam malucas. Como é que o presidente do tribunal se envolve nisso? Porque o assunto dele são processos. É disciplina dos magistrados. Portanto, também esta é mais uma inversão daquilo que nós pretendemos. A ministra da Educação, por exemplo, perdeu tempo de cuidar do livro escolar porque está a cuidar da reabilitação das salas de aulas. Não é papel dela esse. Nós temos que devolver cada macaco para o seu galho. Muito bem, momento de seguirmos para o nosso segundo tema. Ilustres, vou pedir para racionalizarmos aqui o tempo, estamos com muito pouco tempo, vamos dar 30 segundos para cada intervenção. Ilustre Camilo, começo mesmo por ti, passam 5 anos desde este incidente que houve de desabamento de casas e várias vítimas, se não estou em erro, foram 17 vidas humanas que perdemos por causa deste desabamento. Até então o governo ainda não entregou as casas e passam 5 anos. Estas famílias continuam a viver em casas de aluguel e em algum momento também este valor que é disponibilizado pelo Conselho Municipal ou pelo governo também para pagar estas casas arrendadas tem sido deficiente. Como é que olha para este ponto? Bom, eu fico um pouquinho baralhado em relação a este assunto da questão das vítimas da lixeira de Ulene, porque há um tempo atrás via questionar o Ministro da Agricultura, que antes era Ministro do Ambiente, Terra e Ambiente. Depois foi remetido, quer dizer, houve uma questão de entregar a batata quente um ao outro, não é? Em que o município estava a entregar ao Ministério e o Ministério a devolver para o município. Mas pronto, o que interessa é que essa situação seja resolvida. Já passam cerca de 5 anos, não é? Se não me engano, em que este processo está a terminar. Dói-me muito quando li, antes de ontem, se não me engano, na carta, em que estava digamos, aquele que representa estas vítimas, estas famílias, a dizer que só esta semana é que se pagou a renda de janeiro, fevereiro e março. E sem nenhuma satisfação. Quer dizer, mais uma vez o Conselho Municipal peca por esta questão. Quer dizer, se não há dinheiro, digam que não há dinheiro. Como é que vai-se fazer? Quando é que se vai fazer? Que digam as pessoas, para as pessoas não ficarem apreensivas, não ficarem sem saber o que dizer, porque isto é um plano que o próprio Ministério, junto com o município, desenharam para poder acomodar estas famílias, não é? Então, as famílias estão ali dependentes disto e muitas, se calhar, não vêm pormenores, mas acredito que muitas delas são ameaçadas de despejos, não é? Então, muito bem, Luís Camilo, olhando mesmo para essa questão de ameaça de despejo, essas famílias precisam mais de palavras ou de ações por parte de quem de direito? Chega de palavras e temos que ter ações, não é? Nós temos que resolver, tem que ter alguém, temos que começar diante daquilo, porque é aquilo que eu sempre digo, toda gente que está a prestar serviço público, não é emprestado, para poder, se não consegue resolver os problemas ou não consegue dar vazão à cadeira em qual foi colocada, atira a toalha ao chão, dá lugar para quem tem condições de fazer isto, porque nós não podemos estar constantemente, todas as semanas, todos os dias, a dar os tiros nos pés. Nós não podemos estar a receber problemas todos os dias de questões a nível, vou falar da nível da cidade de Maputo, por exemplo, que é esta questão das vítimas
do desabamento da lixeira de Ulene. Porque é um processo que vem se arrastando e a construção, quer dizer, nós estamos a ver, entregaram menos de 100 casas neste período. Estão a prometer agora entregar mais 153, 154. Não, são 130 famílias. Exato. Normal seriam 100, 230. São 230 230 famílias. Se já entregaram 100, então faltam 130 casas. Então, eles entregaram menos de 100 casas. Por isso E faltam prometeram, 50 casas. exatamente, 150. 150 e tal. A minha questão é uma. Se nestes 5 anos a gente entregou menos de 100 casas e, pelo que eu li, são casas com problemas sérios. As pessoas queixam-se das casas pelas quais as pessoas já foram entregues. Mas essa questão, Ilustre Camilo, a quem coloca essa questão? A quem coloca? Estamos a colocar, neste caso, porque a batata quente, neste caso, está nas mãos do Conselho Municipal. O Conselho Municipal tem que vir a dar alguma satisfação e tranquilidade, não só aos visados, mas também a nós todos, porque isto acaba por nos preocupar. Estamos aqui, a oposição está com armas, estou a ver os microfones já todos levantados. A oposição está- Mas a questão, qual é? questão de A armas, questão- não é questão de a armas. questão nesta aí é assim. É preciso estar atento. Eu estive atento. O porta-voz do Conselho de Ministros, Sete Soares, apareceu a dizer que o Conselho de Ministros autorizou o Ministro das Finanças da República de Moçambique para transferir verbas correspondentes ao pagamento de renda do primeiro trimestre deste ano. Significa janeiro, fevereiro e março. Tendo em conta que já tinham pago janeiro, eles foram pagar março, abril. Não. Pagou-se até março, até agora. Então pronto. Então o dinheiro não é o município que está a tirar. O município já disse que não está em condição de pagar. O município é intermediário. O município conhece a pessoa cuja casa desabou. Ele vai indicar que é este, é aquele. Esse assunto é do presidente Jacinto Filipe Nunes. É tratado lá dentro da presidência da República. Quem prometeu dar casas foi ele. Até porque chegou a ir visitar Maracuene, o tal bairro que depois criou problemas, porque apareceu alguém a dizer que era propriedade dele, que tinha plantado aqueles eucaliptos. Eu fui para lá numa visita de fiscalização da Assembleia da República. Aquele fulano tinha me interpelado. Fomos visitar a zona, fomos ver efetivamente, havia indicações lá de parcelamento, que não era este parcelamento ligado a estes, eram aqueles estadões mesmo das aldeias comunais, 30 por 40 e tal. E nós sensibilizamos a pessoa, que é uma questão de Estado. A pessoa está a morrer, não tem onde ficar. O Estado tem um direito de vir pedir que você se sacrifique, porque você tem projetos do futuro, é projeto de investimento. Dê essas terras às pessoas. Não sei se ficaram sem entender ou não. Só que até hoje, segundo o que esteja a dizer, não há casas completas para as pessoas poderem viver lá. Este problema não é do presidente do Conselho Municipal, é do próprio governo. Eu ouvi na boca do porta-voz do Conselho de Ministros. Não, o que Mas- está a mas- acontecer, mas, o que está- já- só- já- só um minuto. O que está a acontecer, caro deputado no Xanga, é que quem é responsável por, digamos, vou chamar deste projeto de reassentamento destas pessoas vítimas de coisa, é o próprio Conselho Municipal. Devia ser, mas a partir da altura que o Agora, Celso quando Correia, a partir da altura que o Celso Correia o chamou assim, quando era ministro do Ambiente, não podem voltar de novo para o Conselho Municipal. É o problema que nós estamos a ter da lixeira de Matamé. Quando começou a haver confusão, o Celso Correia foi para lá prometer que ele tinha japoneses para fazer uma lixeira para Maputo e Matolo. Agora, Maputo com Comite diz que não precisa da lixeira da Matolo. Ele vai fazer a lixeira dela onde? Até. Em Catembe. Então como é que fica a população? O Calixto está em condição de indenizar toda aquela gente. E ele já destruiu casa de pessoas lá. Como é que ficamos? Bom, eu não queria me estender até Não, aí. mas este assunto de reassentamentos já debatemos aqui várias vezes. Eu disse aqui que esse assunto de reassentamento é assunto de boladas. Não é possível manter as pessoas durante 5 anos a alugar casas quando você tem possibilidade de os tirá-los. No âmbito destas enxurradas que nós tivemos aqui, houve uma vereadora do Conselho Municipal que apareceu a dizer que já tem um espaço localizado no Distrito de Marraquém para reassentar 400 pessoas, mas não há condições em termos de finanças para poder construir infraestruturas lá. É um ponto.
E essas pessoas continuam a viver nos centros de reassentamento. Esses centros, quem é que está a alimentar aquelas pessoas? Quem está a dar aquilo que é a própria logística toda? É um ponto. Essas pessoas que saíram da lixeira do Lé, hoje vivendo nas casas que são alugadas, que dependem do governo para pagar. Quer dizer, isto demonstra de fato que nós estamos. Há pessoas que estão à frente que gostam de tirar dividendos. É aquilo que eu disse, sempre nos outros debates. Temos hoje um STAI que vai fechar 30 anos. Não tem nenhuma infraestrutura em todos os distritos para tem que alugar. Temos uma CNE que também está arrastada de todo o país, tem que alugar. Tem que alugar viaturas em cada ciclo eleitoral. Estamos a dizer o quê? Então, tudo é lobby. E o resultado está aqui. Não é o problema, muitas das vezes, de finanças. É o problema de gestão de quem está a gerir o Estado com as finanças. Porque se nós tivéssemos a capacidade de pegar as finanças, 5 anos, se conseguisse pelo menos um mês, juntar aquele valor que nós pagamos de aluguel, daquelas casas todas, podemos fazer uma casa melhorada para dar a um cidadão. Então, contando os meses até cá, se calhar, puxar. Então, este assunto, vai ver aquelas casas que estão lá em Poçulã. Eu tive também o privilégio de passar por lá. Não, São casas até com alvergar, já estão alvergadas, das que já foram entregues, já estão alvergadas, e além do mais, tem os esgotos no interior, uma construção que não se percebe quem é o empreiteiro que ganhou aquelas obras, e tudo indica que houve de fato uma poeira de mistura de cimento que eu não sei se é produzida aqui em Moçambique. Porque temos casas aqui robustas que usam também o cimento do Gongos e o cimento de Moçambique, mas estão lá intactas. Aquelas casas não têm 5 anos de vida. Aquelas. Então, esta é uma situação em que alguém que está a gerir o Estado está a abrir espaço. Se é o Presidente da República ou são pessoas colocadas por ele tem que assumir que alguma coisa não está bem. Tem que assumir que há um problema que ele mesmo, como chefe de Estado, pessoa eleita pelo povo, ele tem que assumir que alguma coisa ele não está a conseguir. É preciso vir à tona e dizer: há algum problema, esses meus homens não estão a conseguir dar vazão daquilo que eu os coloquei lá no poder. Porque não podemos continuar a ter que esbanjar o dinheiro do tesouro estatal para pagar rendas que nunca mais vão terminar. São 5 anos. O Conselho Municipal vigente vai terminar o mandato daqui a 100 dias. Exatamente. E fim desses 100 dias, o que é que vai acontecer? Não, obviamente. Não, está erro. Os 100 dias é daquilo que prometeram, né? Também aquele cálculo do Presidente da República está errado. O Presidente nem deve ter se metido naquilo. Porque o Presidente do município só cessa com a tomada de posse do novo Presidente. O novo Presidente só toma posse em fevereiro. Então, 30 dias de janeiro, mais 30 dias de dezembro, 31, 32, 62 dias, mais o mês de novembro, 92 dias, mais 8 dias. Pelo menos 100 dias já é a partir de 20 de outubro, depois de terminar as eleições. Acho que ele queria dizer, não é isso. Alguém já atrapalhou, como sempre, e ele gosta muito de explicar o que não percebe, depois acaba caindo nisso. Exatamente, como eu queria trazer uma relação a tudo. Vamos dar um espaço ao Samsudine. Peço para ser muito racional, estamos mesmo já acima da hora. Exatamente, eu só queria trazer um ponto de tudo que estamos a tratar aqui. Que o que podemos, quer dizer, a conclusão que podemos tirar de tudo o que estamos agora a observar é a questão daquilo que é a luta pela gestão, e isso aí vai causar no fim problema de gestão do próprio Estado, das próprias autarquias, porque aqui há sempre aquela tendência que sempre haverá financiamento para gerir programas X e no fim todos querem um ganho no meio daquilo que é a dificuldade, no meio daquilo que são os problemas para uma sociedade vítima de desabamento. Então, o que eu acho que nesta altura deveria ser feito tem que se dar um rumo muito sério em relação a este problema, para a população saber a quem recorrer dentro deste problema. Porque estamos a ter uma sociedade que às vezes já não sabe a quem recorrer para expor aquilo que são os seus problemas relacionados a isso. Isso já cria falha, cria problemas na própria gestão da autarquia, porque é aquilo que é a interferência do governo. Nós vimos a interferência do governo neste problema e que agora já não estão a conseguir resolver. Porque até então, fala-se de cerca de 73 casas para cerca de 200 casas. Não vai ser possível, exatamente, não vai ser
possível terminar dentro deste mandato. Então nós teremos uma população que até ao final, tanto do pequeno, da autarquia, assim como do governo geral, não terá casas. E pode, quer dizer, o próximo presidente que vai entrar não dar aquilo que é a maior importância, porque a cada governo que entra tem aquilo que é a sua ideia em relação da gestão, tanto da autarquia, assim como do governo geral. Então isso pode criar problemas dentro da sociedade nos próximos anos. Muito bem, olhando mesmo para este ponto de gestão e de intervenção por parte do governo, vamos analisar um pouco este encontro que o Presidente da República teve e acho que ainda está a decorrer com os edis, neste caso na província da Zambésia. Ilustre Camilo, alguns edis reclamam a questão da intervenção por parte do governo central naquilo que são as suas atividades. Há aquilo que chamam de intervenção que, em algum momento, impede a execução, ou melhor, o funcionamento pleno deste governo autárquico. Bom, é tal coisa que nós vemos acompanhando. A gente não sabe quem é quem numa determinada região onde tu tens governo, tens secretário de Estado e tens uma autarquia. Exato. Não é? Mas eu também vou aqui chamar a todos os presidentes municipais e a sua equipe que, tirando aquilo que nós soubemos há bocado em relação à cidade da Beira, e o município da Beira neste caso, em que havia um projeto municipal, a maior parte dos presidentes municipais trabalham ad hoc. Não, entanto, como se tem um manifesto eleitoral, mas tem que desenvolver um projeto, o seu projeto de governação dentro daquilo que é o manifesto eleitoral. E nós não temos isto. Os presidentes municipais acabam por fazer uma governação ad hoc. Se há uma situação aqui, vão tentar resolver. Se há uma situação acolá, vão tentar resolver. Não podemos trabalhar assim. Nós temos que trabalhar com um projeto. Não é? Olhamos para aquilo que é uma cidade, existe um manifesto, olhamos para aquilo que é uma cidade, desenhamos um projeto, é aquilo que aqueles cabeças de lista, neste caso, como a coisa é feita, por isso é que são indicados antecipadamente, para dentro daquilo que é o manifesto do partido pelo qual são representados, eles também suportarem esse manifesto com um projeto para a cidade pelo qual eles vão dirigir. Então, falta isto. Eles podem, todo o presidente municipal vai se queixar pela sua negligência, por aquilo que não conseguiu atingir dentro daquilo que é a sua governação, apontando, claro que todo mundo aponta o dedo para terceiros. Nunca ninguém dá a mão ao palmatório, a culpa é dele. Então nós vamos chamar a todos lá onde eles estão reunidos, na cidade de Quelimane. Que não é verdade que há esta intervenção. Não, eu não estou a dizer. Pode haver, por isso é que eu disse. Existe uma luta de gestão. A gente não sabe quem é que tem poder num determinado local. Muitas das vezes acabam por entrar em choques em termos de gestão municipal ou de cidade. Principalmente nas cidades, isso acontece muito, porque a gente não sabe quem é dono do território, quem é dono, e não conseguimos perceber muito bem as competências de cada um. Isto, acho que acima de tudo, é o problema das competências. E há essa interferência nas competências. Claro que pode haver barramento por causa dessa questão das competências, barramento de algum desenvolvimento ou de alguma ação dentro daquilo que, por exemplo, quem se queixa são os presidentes municipais. Querem desenvolver alguma ação porque, por exemplo, são da oposição, porque existe um secretário de Estado ou um governador que é da oposição, acaba por criar algum constrangimento para desenvolver alguma atividade. É o que eu percebi pelo pouco que eu percebi daquilo que está a acontecer na cidade de Quelimane, não é? Muito bem. Deputado Mchanga, a sua análise sobre este encontro? O que o presidente ia encontrar eu já sabia, porque eu já encontrei, eu já fiz aquele tipo de reuniões várias vezes. Uma das questões que me envergonhou é porque há 2 anos e meio nós temos a lei base das autarquias locais revista, foi discutida em plenária da Assembleia da República e na especialidade
a minha bancada levantou a questão da passagem da saúde primária e educação primária para os municípios, que está prevista na lei. O chefe da bancada parlamentar da Frelimo, cara sem vergonha, nomeado por Nhusi, bloqueou o processo, carregou o processo, foi guardar. Hoje, fiquei envergonhado quando vi o Nhusi a dizer que o pacote autárquico tem de esclarecer. Se nós já dissemos, vamos escrever. Porque efetivamente aqueles problemas não são só do Vale com o administrador da cidade. Nos municípios não é o secretário de Estado que está a criar problema. Quem está a criar problema é o chamado administrador. Administrador da Matola. Está a fazer o quê? Porque toda a área do distrito da Matola é município. Ele precisa de estar lá a fazer o quê? Dizem que está a gerir serviços distritais. Quais? Quais serviços? O nosso entendimento é que a Direção Provincial de Educação deveria assumir o ensino secundário. E o ensino primário ficar com o presidente do município. E a lei impõe isso. A saúde primária, os centros de saúde, os hospitais distritais deviam ficar com os municípios. Com licença. Está escrito isso. Só que alguém travou que isso não podia entrar na lei e a lei ali imperou. E o presidente agora teve que sofrer aquele vexame. E aquele que estava a discutir muito com o presidente da República, se você não sabe, é o presidente do município de Chibuto, é o Machava. Henriques Machava. É irmão do embaixador de Moçambique agora em Cuba, que foi secretário-geral da Frelimo. Por isso que o presidente da República, quando levanta, diz que este problema não é só o seu Vale, mesmo lá no Maputo. Quando ele diz lá no Maputo, está a dizer o quê? Está a dizer que entre o secretário de Estado aqui e o presidente do município também há fight, por causa das competências. Nós, em algum momento, temos tido corpos que estão-se a decompor na casa mortuária do Hospital Provincial da Matola, porque não se sabe de quem é o município. De quem é o lixo hospitalar é do Ministério de Saúde, não pode ser o município para carregar lixo hospitalar. Os cadáveres são de quem? Os cadáveres são de quem? Aqui, desculpa, só para terminar. Aqui no Maputo, o único sítio onde há bandeira do município é na casa mortuária. Por quê? Por que no centro de saúde não há bandeira do município? Nas escolas primárias não há bandeira do município? O governo central é chamado hoje a ir vazar água, a ir vazar sanitários das escolas primárias. Um trabalho que o município muito bem poderia fazer, por causa do egocentrismo. Então, nós precisamos, efetivamente, do que dizia, de eliminar as gorduras. Onde há município, não precisamos de chefe do posto, cujo território coincide com a área municipal, não precisamos do administrador do distrito, onde o território coincide com o município, não precisamos de secretário do Estado, onde há um governador eleito, porque aqueles são moçambicanos também. Há um mecanismo próprio que a tutela impõe. Havendo problema, nós vamos apanhar. Eu só queria fazer um parênteses só queria fazer um parênteses em relação ao, já que está aqui o Dos Camilo, 30 segundos mesmo, estamos 30 em cima da hora. o ilustre deputado. Esta questão da descentralização, não é? Porque isto é um problema de descentralização, é que não está bem concebido. Está concebido, só que as pessoas estão a materializar mal. Pronto. Nós aprovamos uma Constituição. A Constituição é que dita as balizas. Você não tem nada que andar a contornar a Constituição para a Constituição estar torta. Se você tem uma mãe que tem corcunda, deixa de ser sua mãe. Então eu estava falando... O que eu queria também frisar aqui é a situação de gorduras. Quando nós vimos o relatório do FMI agora apelar que é preciso olhar para a massa salarial dos funcionários públicos. Estamos a falar desde assuntos. De a Frelimo tentar meter todos os sobrinhos, amigos, todo aquele que é do partido Frelimo tem que estar na função pública. Isso acontece. Por isso que nós temos essa situação toda, de termos administradores dentro do território municipal, termos um governador eleito, depois ter um secretário de Estado que não sabe por que está a fazer ali. Mas muita gente a puxar todo o mesmo saco. E num país em que nós clamamos que não temos finanças. Não, nós temos este assunto. É que os edis vão buscando aquilo que... A intervenção, por exemplo, de um administrador na cidade da Beira. O administrador, qual é a função naquela cidade? O que é que ele tem que intervir dentro da cidade? Ele tem que, qual é o documento que ele tem que assinar para o território municipal? Então, este é um problema que a Frelimo criou. E os edis, quando aparecem a apelar ao chefe de Estado, a intervenção do governo central está a perturbar aquilo que nós sabemos. É óbvio.
temos a questão, por exemplo, dos municípios geridos pelos partidos na oposição. É que quando estão-se à espera da verba do governo central, leva-se muito tempo para o despacho. Depois temos outra situação em que aqueles municípios que nem estão a prover nem nenhum funcionamento. Muito bem, Ilustre Ngalo, estamos já mesmo. O país não pode andar assim. Estamos a sair. Ilustre Ngalo. Não funciona. Mas só para terminar, queria dizer, é um tema que nós não mexemos, que tem a ver com o MDM. Quero dizer que o MDM está atento naquilo que foi pedir ao presidente da CNE. E, de fato, esta prorrogação do orçamento eleitoral, apelamos que seja anuída, porque, de fato, o orçamento eleitoral, neste momento, não está a dar aquilo que são as linhas de As primeiras 3 semanas não houve nada. Não houve nada. O orçamento anda até 30 de junho. Temos que prorrogar, no máximo 2 a 3 semanas, que é para poder dar vazão àquelas irregularidades todas que nós Não é no máximo, é no mínimo. No mínimo, exatamente, porque no máximo serão 2 meses. Muito obrigado, Ilustre. Saímos com promessas de voltar numa próxima oportunidade. Gratos pela atenção dispensada. Tchau, tchau. Até a próxima.